Então, vou falar um pouquinho de JavaScript, né? JavaScript foi criado em 1995, faz um pouco mais de 25 anos atrás, né? É uma linguagem dinâmica, ou seja, você não precisa colocar tipos nas variáveis. E foi criado por Brendan Ehrlich na Netscape Communication, que depois se tornou a Mozilla Foundation. Existe uma história interessante que esse Brendan ele foi contratado para criar um interpretador de esquema para o browser. Schema é um Lisp muito interessante, inclusive, e eu fico imaginando se ele tivesse realmente feito isso, né? Se hoje em dia a web fosse controlada, né? Rodasse em qualquer lugar uma versão de Lisp, nós teríamos um web muito mais interessante. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Brendan foi trabalhar na Netscape e o pessoal da Netscape chegou para ele e disse o seguinte: olha, antes de você começar a trabalhar no esquema, você pode fazer uma outra linguagem para a gente? É uma linguagemzinha bem simples, é um script, ele só tem mesmo que fazer as animações bem simples e testar se o usuário digitou as coisas corretamente, testar se os campos no formulário estão de acordo com determinadas regras. É simples, mas só tem 2 semanas. Então, o JavaScript foi criado em 2 semanas, 10 dias. O cara não trabalhou nem nos fins de semana. Em 10 dias, o cara criou o JavaScript. E aí, bom, uma linguagem feita em 10 dias, gente, tem milhares de problemas. O pessoal não fez tanta questão de investir nela no início porque era uma linguagem muito simples para uma coisa muito simples. Mas devido às guerras dos browsers, né, o JavaScript acabou sendo a única linguagem que roda nos browsers, em todos os browsers da rede. Então só tem JavaScript e acabou. Mas por que quando o JavaScript começou a ficar importante, o pessoal não reformulou ele? Bom, existiram e existem várias versões de JavaScript. Inclusive a gente vai ver que as mais modernas, que a gente vai ver é o ECMA 6 em diante, são linguagens bem interessantes. O problema é que toda essa bagagem que foi criada nessas 2 semanas e um pouco de tempo depois, toda essa bagagem continua ativa e funcionando. JavaScript é backward compatible, ou seja, o JavaScript que você escreveu há 10, 15 anos atrás continua funcionando. E as pessoas nunca puderam fazer essa limpeza porque existem milhares e milhares de linhas de código na web que dependem do JavaScript funcionar do jeito que ele funciona. E aí o problema com isso é que toda essa bagagem, todas essas coisas que causam problemas continuam dentro do JavaScript e provavelmente não vão ser retiradas. Ok? Bom, o JavaScript começou com uma linguagem script para aplicações bem simplificadas, mas hoje em dia ele é uma linguagem que você tem no lado do cliente, no lado do servidor com Node.js, e é a linguagem que as pessoas escrevem a Single Page Application, ou seja, é uma linguagem muito importante, muito usada. Bom, e o problema do JavaScript é que desenvolvimento com JavaScript é difícil quando você tem uma aplicação que escala. Então, não foi uma linguagem de programação projetada para aplicações grandes. Lembrem-se que, como a gente falou, ele foi feito para aplicações simples, né? Numa página para você fazer animaçõezinhas e checar campos. Ele não é estaticamente tipada, que é um problema para grandes sistemas. E ele, inicialmente, né, ela não tinha mecanismos como classes, módulos, interfaces, para você estruturar melhor o código dentro da linguagem. Só que, como eu falei para vocês, JavaScript é a linguagem assembler da web.
Ou seja, ela roda em todo lugar da web. E o problema é que você pode escrever grandes programas em JavaScript. O que você não consegue é fazer manutenção deles. Certo? Então são várias opiniões que alguns das pessoas importantes aqui em programação têm sobre a linguagem. Qual o problema com JavaScript, além daqueles que a gente viu? A gente viu assim, a gente viu problemas que são assim engraçados, né, como na apresentação, e a gente viu também problemas de escalabilidade. Bom, quais são os problemas? Por que tantas pessoas odeiam trabalhar com JavaScript? Então aqui tem essa famosa comparação que vocês veem em muitos lugares, né? JavaScript, as partes boas de JavaScript, né? E isso tem alguma razão de ser. Como eu falei, né? JavaScript é projetado para coisas pequenas, mas agora a gente usa ele para coisas grandes. Por exemplo, com Ajax e REST, a gente nunca faz o refresh de uma página. Então, você tem uma aplicação que você nunca faz um refresh da página dela. Mas JavaScript não é muito bom para você construir aplicações de grande porte, né? À medida que o seu código, o código JavaScript se torna complexo, ele se torna bastante difícil de você trabalhar e modificar. Alguns problemas, né? Os tipos dinâmicos. Né? Variáveis são, no JavaScript, não tem tipo e são dinâmicas. Isso é bom, né? Não é uma coisa ruim, existem várias outras linguagens dinâmicas, né? Isso é bom porque elas são mais flexíveis, mas são ruins porque elas são fáceis de você errar. Por exemplo, aqui nessa primeira linha, eu estou dizendo que x igual a 1 e fazendo que y igual a x mais 1. Aqui, né, é ok porque o tipo pode ser inferido. A gente pode assumir que x e y são os dois números. Ok? Já aqui a gente pegou o x igual a 1 e x igual a hello. Isso aqui não é ok. O tipo agora está todo misturado. A gente não pode assumir qual é o tipo de x. Se eu encontrar x, se eu tiver essa linha e lá depois umas 50, 60 linhas de código eu encontrar x de novo, x é o quê? Naquele momento x é inteiro, x é string, x é o quê? Né? O JavaScript ele é interpretado. Então não existe um tempo de compilação onde alguma ferramenta pode ajudar você a encontrar erros. Então, por exemplo, ele não pode dizer a você aqui nesse x que você está usando dois tipos para a mesma variável, que não é legal. Ela não pode também sugerir, como vocês estão acostumados, por exemplo, com o Java, que você coloca um objeto, um ponto, e ele te sugere vários métodos para aquele objeto. Isso não vai acontecer em JavaScript, porque ele é dinâmico. Outro problema, parâmetros de função. Se você define uma função com argumentos, esse é o seu contrato com quem está te chamando, né? Então, se eu digo, essa função recebe argumento A, B, C, D, então esse é um contrato que eu tenho com o meu usuário. Infelizmente, em JavaScript, os parâmetros das funções funcionam mais como guias, porque quem está chamando a sua função não precisa se preocupar tanto com os tipos. Deixa eu explicar por quê. Aqui eu tenho uma função, que é a função x, que retorna x mais y. Aqui são desculpa, gente. Aqui são maneiras que eu posso chamar essa função f. Todas essas maneiras aqui são perfeitamente legais e todas vão funcionar. Então eu posso chamar f com hello, f com 2, 3, 4, f vazio, f passando uma função, f passando uma array com valor 4, e eu posso passar mais de um parâmetro também para essa função.
Isso é bem, como é que eu vou dizer, bem específico do JavaScript. E aí, além de tudo isso aqui, né, a gente tem um objeto mágico, né? Aqui nessa função f, né, eu reescrevi a função f e não estou passando nenhum parâmetro. E estou usando esse objeto aqui chamado arguments. Toda vez que você passa você cria uma função, por debaixo do pano o JavaScript cria esse arguments para você, né? Então, se você chamar essa função com 2 e colocar aqui e chamar ela vai imprimir 4, porque esses são os argumentos que você está passando. Então, os argumentos eles vão para esse vetor aqui chamado arguments. E eu posso ter esse é um vetor, né? Eu posso achar o comprimento dele, eu posso pegar o primeiro elemento dele, o segundo elemento dele e por aí vai. E a pergunta é, de onde esses argumentos, de onde esses argumentos vêm? Ele aparece como um passe de mágica. Quem está chamando pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode colocar as variáveis que ele quiser, ele pode colocar do jeito que você quiser. E quem está implementando a função tem que ter uma atitude defensiva e checar o que é possível. E é fácil você errar quando você tem que fazer tantas coisas. Outro problema de JavaScript, escopo. O escopo do JavaScript ele parece com C Sharp, com C também. Mas ele não trabalha a nível de bloco. Ele trabalha a nível de função. Então é muito fácil você errar com ele. Vamos ver um exemplo. Aqui eu defini uma variável i igual a 1. Aqui eu defini se i igual a 1 tem esse bloco. Dentro desse bloco eu defino uma variável chamada i igual a 2. E depois desse código aqui eu defino uma função x. E dentro dessa função eu defino uma variável i igual a 3. Chamo a função x e imprimo aqui o console log de i. Essa função aqui, esse comando vai imprimir a variável i no console do browser. Ou na linha de comandos se você estiver trabalhando com Node.js. A pergunta aí é o seguinte. O que vai ser impresso? Alguém se arriscaria? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém se arriscaria a dizer o que vai ser impresso? Pode usar o áudio. 3. Não temos. Aposto dela no 3. Hã? Eu aposto R$10 no 3. Poxa. E aí a gente vai dizer, né? O que vai ser impresso é 2. Legal, né? É 2 que vai ser impresso. Por quê? A gente tem uma coisa chamada como o JavaScript ele define a nível de função. Isso aqui é uma função só. Ele tem o que ele chama de variable hosting, ou seja, içar a variável. Se você define essa variável aqui, o JavaScript pega ela e traz cá para cima. E é como se tivesse var igual a 1 e var igual a 2. Ele atribui 2 à variável. Aqui essa variável está dentro dessa outra função, né? Então ela tem um escopo só nessa função. E então chamar x aqui não vai adiantar de nada. E você vai ter finalmente 2, que é o hosting dessa variável aqui. Ok? Se vocês acham que não dá certo, coloca isso aí, faz um copy and paste no Node e vê o que é que ele imprime. Certo? Então é algo realmente muito difícil de você trabalhar. Aqui eu fiz um hosting bem perto, né, dessa definição, mas eu podia ter um código que é enorme, com várias definições de variáveis, e aí o JavaScript ia fazer hosting das variáveis aqui para cima. Bom, outro problema é que
apesar de tudo que vocês lerem na internet, que diz que JavaScript é orientada a objeto, ela não é realmente uma linguagem PO, certo? A gente vai ver que ela é uma linguagem de protótipos, né? Ela é uma linguagem baseada em protótipos. E apesar de tudo que vocês virem e a gente conversar aqui no curso e tudo mais, isso tá por debaixo do pano e não vai mudar nunca. O que é uma linguagem baseada em protótipo? Na verdade, eu vou ter um protótipo, um objeto, e quando eu quiser estender, eu estendo do objeto. Então eu pego aquele objeto e crio um novo objeto baseado naquele com algo a mais, né? Então, em JavaScript, então a gente estende objetos e não classes, ok? Isso pode ser bom, né? Porque você não está restrito a definir o seu objeto no tempo de compilação. Eu posso definir um objeto e no meio do meu programa acrescentar métodos nesse objeto. Não tem problema nenhum. Apesar de eu não ter criado, eu não preciso criar classe nenhuma, 0 classes. Eu crio um objeto e injeto funções, métodos nele e injeto também parâmetros. Posso fazer isso em JavaScript, é perfeitamente legal. O problema é que é fácil você errar usando isso. Então, por exemplo, aqui, nessa linha var_x igual a 1b2, eu estou criando um objeto. Então, do nada, eu estou criando um objeto que tem o campo A e o campo B. Se eu quisesse criar métodos, era só substituir aqui, em vez de colocar um número, eu colocar uma função. As funções em JavaScript, elas são objetos de primeira ordem. Então, eu posso pegar uma variável e fazer igual a função, e aquela função fica dentro da variável. Eu posso pegar aqui um campo de um objeto e passar uma função para ele. E isso passa a ser um método do objeto. Então, aqui eu criei o método x, o objeto x, que tem esses dois campos. Cheguei aqui nessa linha e injetei um campo nele. Fiz x.c igual a 3. Em qualquer linguagem, isso aqui... Aliás, qualquer linguagem, na grande maioria das linguagens, isso aqui seria um erro de sintaxe. Eu diria, não existe campo C. No JavaScript, ele vai dizer, opa, você está querendo criar um campo C novo, né? Então, eu vou criar esse campo C para você, dentro desse objeto, e vou colocar o valor 3 para ele. Se eu imprimir isso aqui, esse log aqui vai dar 3 mais 2 mais 1 vai dar 6. Beleza. E aqui? Isso aqui devia ser erro de sintaxe, né? Eu defini esse objeto, tem um campo A igual a 1, campo B com 2 e o campo A de novo com 3. Não vai ser erro de sintaxe. Ele vai pegar, vai criar o campo A, vai colocar valor 1, vai criar o campo B, vai colocar valor 2, e aqui ele vai dizer, o cara mudou de ideia, quer colocar 3 no campo A, e vai colocar 3 no campo A. Se eu imprimir isso aqui, né, vai dar 5. Bom, trabalhar com essa herança de objeto é possível, né? Mas é muito trabalhoso, é muito bagunçado. Então a gente vive em JavaScript sem isso. As pessoas não usam normalmente essa herança de objetos. Mas isto está lá dentro da linguagem, certo? Um dos problemas dessa herança de objeto é que a gente não tem contratos para o nosso código. Eu não tenho um contrato para me dizer o que é que vai ter nessa variável x. A gente não vai descrever, então, o formato e as capacidades do nosso objeto antes de criar ele. Eu não vou documentar, olha, esse objeto tem o campo A, B, C, D e por aí vai. E esperar que isso funcione em tempo de execução. Você não tem uma hora que você checa as suas especificações para rodar o JavaScript. Ok? Então, eu posso dizer que isso é uma linguagem que ela não tem, ela te dá o máximo de liberdade possível e te dá também o máximo de problema possível para você tropeçar e se dar mal. Ok? Bom, o que a gente pode fazer em relação a esse problema?
Uma das coisas que a gente pode fazer é tratar o JavaScript como o assembler da internet. Ou seja, ninguém hoje em dia programa em assembler, né? Você programa em outra linguagem e essa linguagem é compilada para assembler. E é exatamente isso que está acontecendo com JavaScript hoje, né? Hoje JavaScript continua sendo a única linguagem que você pode rodar na internet. Existe o WebAssembly e o WebAssembly está quebrando com esse monopólio. Mas ainda hoje, na prática, isso ainda não aconteceu devido a problemas que o WebAssembly ainda é uma tecnologia relativamente recente e não se tem tanta experiência trabalhando com WebAssembly e também as ferramentas ainda estão meio cruas. Então essa aula que eu estou dando hoje para vocês, talvez se eu der daqui a 2 ou 3 anos, seja completamente diferente. Eu diria, talvez daqui a alguns anos eu diga, isso era o passado e hoje em dia tem o WebAssembly. Ok? Mas no momento atual, JavaScript é o assembler da internet. E o que tem acontecido ultimamente é que muito do desenvolvimento de JavaScript é feito através de compiladores, que compilam JavaScript para uma outra linguagem alvo. Mas vocês vão dizer, não, professor, peraí, tem tanta coisa que usa o JavaScript, o React usa o JavaScript, o Vue usa o JavaScript, o Angular. Só que aquilo que eles usam nesses frameworks não é JavaScript. Se você copiar aquilo e colar e tentar num browser e tentar rodar, aquilo não roda. Porque existem extensões que eles fizeram da linguagem que o JavaScript não aceita, não é parte do JavaScript. Então todos esses frameworks, o React, o Vue, eles compilam para JavaScript. Então, por exemplo, no React você tem o JSX, que você pode juntar HTML dentro de um programa JavaScript. Legal. Só que isso precisa ser compilado para rodar JavaScript. Mas, professor, no React eu posso não usar o JSX e eu posso fazer aquilo na unha. O comando JavaScript. Pode, mas ninguém faz. Não é daquele jeito que o pessoal que criou o React pensou que o React deve ser usado. E ninguém usa isso porque fica muito complicado. A mesma coisa no Vue e em outros frameworks. Então, hoje em dia, o pessoal, boa parte das pessoas, né, que usam JavaScript, usam através de algum tipo de compilador. Certo? Bom, como isso é verdade, na aula de hoje, nesse último pedacinho da aula de hoje, eu queria falar sobre TypeScript. Então, TypeScript é uma dessas soluções que você tem para JavaScript. Deixa eu passar aqui. E por que eu estou escolhendo TypeScript? Porque TypeScript é um superset de JavaScript. Tudo que vocês vão ver em TypeScript, para transformar para JavaScript, basta tirar os tipos. Então, o TypeScript ele não acrescenta nada ao JavaScript, a não ser os tipos. Então, por exemplo, se eu desse o curso inteiro falando só de TypeScript, e vocês quisessem saber como faz qualquer coisa em JavaScript, você vai pegar o meu arquivo e apagar todas as informações de tipo. Então aqui está um exemplo. Isso aqui é uma função em JavaScript. Certo? Função f, x, y, blá blá blá. Aqui está uma função, a mesma função em TypeScript. É tudo igual e eu acrescento 2 pontos, number, dizendo que x é um número, que y é um número e que o resultado dessa função é um número. Por que número? JavaScript não tem inteiros. Só tem reais. Então ele só tem um tipo que é o número real de 64 bits. E acabou. Então por isso que a gente usa number, porque aqui é um número. Ok?
Então JavaScript não tem inteiros, por exemplo, ou bytes, ou qualquer outra coisa desse gênero, ok? Então aqui que eu estou dizendo eu estou anotando o JavaScript com informação de tipo. Essa informação de tipo pode ser testada na hora da compilação. Então, quando eu compilo o TypeScript, eu posso testar tudo isso aqui. Isso aqui ele está passando número para aqui mesmo, ele está retornando número daqui mesmo. Beleza. Se tiver, eu dou um OK. Tá OK, tá compilado, beleza. E isso é removido do JavaScript que é gerado. Ou seja, essa informação de tipo aqui não aparece no JavaScript gerado. Então, quando você gera JavaScript a partir de TypeScript, você simplesmente retira as informações de tipo depois que você testou, quer dizer, o compilador testou e viu que está tudo certo, você não errou em nada, ok? E isso dá um grande suporte aos programadores. Aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui eu tenho a função, né, com number aqui, e aí eu tento passar aqui com strings e ele vai dar um erro dizendo que, olha, isso aqui não pode, não aceita strings. Essa função F2 aí. O TypeScript é da Microsoft e ele tem um suporte especial no Visual Studio da Microsoft. Tem um suporte especial para ele, mas hoje em dia todo mundo dá suporte para JavaScript, para TypeScript, todas as ferramentas de desenvolvimento. Vamos dar só mais uma olhadinha aqui no tipo de coisas que você vai encontrar num programa TypeScript. Bom, você vai ter os tipos, esses tipos aqui. Alguns desses tipos são tipos básicos do JavaScript, number, string, boolean, array. Tuple já é um tipo do TypeScript, que ele vai ser implementado com outros tipos no JavaScript, e union e por aí vai. As variáveis podem ser declaradas do mesmo jeito que elas podem ser declaradas no JavaScript. O var é a antiga declaração de variáveis do TypeScript, que eu recomendo fortemente que ninguém use. O var tem vários problemas, como por exemplo, aquele hosting, você pegar um var lá no meio da função e trazer para o início. Então não usem o var, usem o let e o const. O let ele trabalha parecido com o var, só que sem vários dos defeitos do var. E o const é igual ao let, só que você atribui, você está dizendo ao compilador que isso aqui, ao interpretador, na verdade, que isso aqui é uma constante. Se você tentar mudar o valor dela, ele vai te dar erro. Isso tanto no JavaScript quanto no TypeScript. Por exemplo, aqui são numbers. No TypeScript eu posso escrever eles de forma hexadecimal, octal, em binário, mas lembrem-se, tudo isso vai ser convertido para float pelo compilador, porque float é a única coisa que o JavaScript entende. Strings, então aqui eu estou definindo um string, né? 2.string igual a John Smith, e eu posso usar tanto aspas simples como aspas duplas. O booleano, boolean igual a true, não muda muita coisa. Aqui eu estou definindo um tipo de um array, então let fruits, string, abre colchete, fecha colchete, estou dizendo que esse array aqui é de strings. Então dentro dele só pode ter strings. Aqui é outra maneira de definir isso, eu posso usar array, usar o menor e maior, então array string igual a isso aqui. Uma coisa muito legal do TypeScript, para o pessoal como vocês que estão aprendendo, e que já sabem Java, é que o TypeScript tem uma sintaxe muito parecida com Java. Então vocês veem aqui, ó, isso aqui é uma sintaxe muito parecida com Java, né, de como você define tipos em Java, né? Você também pode não colocar nenhum tipo aqui e definir
o array tudo misturado se você quiser. Não tem problema nenhum, o TypeScript aceita isso também. Por exemplo, eu também posso definir antes de inicializar o array. Então aqui eu defini o array como sendo array de string e inicializei ele aqui. A mesma coisa aqui embaixo. Né? Eu também posso ter uma coisa que em Java eu não posso ter. Aqui em TypeScript você pode colocar tipos complexos. Então, por exemplo, você pode fazer a união de dois tipos. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que esse array tem conjuntos de string e number, pares de string e number. Então, pô, string number e por aí vai. Né? Então, eu posso ter tanto string quanto number aqui dentro. Então, aqui, esse array é a mesma coisa aqui. Eu só estou definindo de um jeito diferente. Então, ele pode ter string ou number. Então, tem string, number, string. Ok? Isso, gente, não dá para fazer em Java, viu? Uma tupla, eu posso definir uma tupla desse jeito, né? Então, esse é um tipo novo de dado que o TypeScript colocou e ele vai ele vai implementar essa tupla em JavaScript como um array, ok? Mas ele vai ter várias restrições do que você pode fazer com uma tupla. Né? Então, por exemplo, essa tupla aqui é um número e um string. Ela tem que ter sempre 2, e o primeiro tem que ser sempre número e o segundo sempre string. Aqui, por exemplo, eu defini employee como uma tupla. Então, employee vai ter sempre um número e uma string. Person vai ter um número, uma string e uma booleana. Então vai ter sempre um número, um string e um booleano. Aqui eu estou definindo um usuário, né, como um number, um string, um booleano, um number, um string. E para inicializar eu tenho que usar esses tipos nesta ordem que eu coloquei. Beleza? Eu também posso declarar uma array de tuplas. Então, por exemplo, eu declarei aqui na frente, eu estou declarando o que vai dentro do array. Eu estou dizendo que é uma tupla que tem number e string. Depois dizendo que é um array aqui. Então, no meu array, né, eu posso ter várias tuplas desse tipo. Número, string, número, string, número, string. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ele vai dar erro. Vai dizer, não, isso aqui não é uma tupla. Ou essa tupla não tem número primeiro e string depois. Né? Eu posso adicionar elementos a uma tupla. Então eu posso colocar aqui, ó, number string, coloquei aqui na tupla, e aí eu fiz um push e coloquei Bill nessa tupla. E aí ficou one Steve, e aí, desculpe, coloquei, não Bill aqui, desculpe, gente. Eu fiz um push aqui nessa tupla, e eu coloquei, né, tinha o par 1 Steve, agora tem o par 2 Bill, ok? Tem tipos no Java, tem um tipo de enumerado no TypeScript que é parecido com o enumerado do Java. Existem vários 3 tipos de enums. Aqui, por exemplo, eu tenho um enum numérico, né? Então eu tenho newspaper, newsletter, magazine, book. Eu posso não dizer que número é cada elemento desse, ou eu posso dizer que um deles é 1 e o outro é 2 e por aí vai. Né? Eles usam parecido com o enum que a gente usa lá no Java. Então aqui, por exemplo, nesse getMedia, né, eu tenho media name, string, e eu volto um print media. Então, se for Forbes ou se for Outlook, eu retorno que isso aqui é um tipo magazine. Ok? Então, eu posso fazer uma variável chamada MediaType, outros types é do print media, e o getMedia, né, ela vai me retornar o enum magazine. Ok? Lembrando que dentro do JavaScript
isso vai ser feito. Não existe um tipo enum no JavaScript. Isso vai ser implementado com números. Dentro do enum você pode ter você pode ter valores que você computa. Então, por exemplo, aqui newsletter get print media code newsletter, e aqui eu posso ter uma função, né, dentro do enum que cria o valor numérico para newsletter, ok? Vamos passar essa parte de enum aqui, porque a gente não vai usar ele muito em JavaScript, ele é um tipo do TypeScript. Uma grande diferença, gente, do TypeScript para o Java são os tipos complexos que ele pode ter. Então, por exemplo, aqui eu estou tendo uma união. Eu estou dizendo que você pode ter esse code pode ser string, pode ser número. Se eu colocar code igual a 1, 2, 3, ok. Code igual a ABC, ok. Code igual a false, erro. Porque ele pode ser ou esse ou esse. Aqui é a mesma coisa, né? Você pode também passar um parâmetro como um tipo de união. Então, o parâmetro code aqui ele é string ou number. E aí eu posso fazer qualquer tipo de computação aqui dentro dele e não tem problema nenhum, ok? Então aqui eu posso passar número, posso passar string, mas se eu passar um boolean, eu tenho um erro. Bom, isso é interessante eu tocar nisso, porque o TypeScript permite que você crie tipos bastante complexos. Então, por exemplo, se você tem um banco de dados, você tem vários tipos de registros que você vai colocar no banco de dados, você pode definir toda a mecânica desses registros usando uniões, interseções e por aí vai, certo? E você pode criar tipos bem complicados que você pode testar se, por exemplo, um JSON que um usuário mandou para você, que uma chamada mandou para o seu JavaScript, se aquele JSON está correto e é bem formado. Então você pode aplicar uma construção dessa de tipos complexos para testar um JSON. Só tem um detalhe, os tipos em JavaScript eles não são sound. Um sistema de tipo sound quer dizer o seguinte: se você colocar uma estrutura que não atenda o tipo, em 100% dos casos ela vai ser detectada. Como o do JavaScript, o do TypeScript não é sound, não existe essa garantia. Mas é muito provável que ele quebre. Na maioria dos casos ele não vai quebrar quando você usa tipos complexos. Quebrar, eu quero dizer, ele não é que ele vai parar de funcionar, mas ele pode deixar passar uma especificação de tipo complexa como certa e na verdade ela está errada. O N é a escapatória aqui do TypeScript. N pode ser qualquer coisa. Então aqui esse tipo aqui pode ser número inteiro, o que você quiser. Você pode ter um array de N's também, né? Vai ser um array e você pode ter qualquer coisa dentro desse array. O void é o famoso void do Java, que quer dizer que essa função aqui não retorna nada, ok? Vai dar erro se você disser que isso aqui é void e retornar alguma coisa, ele vai dar erro para você dizendo, opa, isso aqui é void, você não devia estar retornando nada. O never é um adicional do TypeScript. O never quer dizer que essa função aqui nunca retorna nada. Então, por exemplo, essa função aqui joga um erro, uma exceção aqui, né? E essa aqui, por exemplo, é um loop infinito. Então ela nunca retorna. Se ela for retornar alguma coisa, aí o TypeScript dá erro dizendo não, essa função aqui retorna. Isso aqui não é importante. Bom, não é mandatório, não é obrigatório você anotar tipos. Você pode não anotar um tipo, né? Ele vai interpretar como N aquilo ali e vai continuar. Isso é uma boa coisa porque vai tornar mais fácil você começar a usar TypeScript numa base de dados JavaScript. Começar a anotar os tipos, né? Então você pode fazer isso em passos.
Deixa eu passar aqui. Você pode anotar funções, né? Então você vai ter que está passando um number, outro number, está retornando um number. Ok? Igualzinho a Java. Deixa eu ver isso aqui de baixo. Aqui, por exemplo, né, eu botei duas strings, né? Aqui eu botei hello Steve, ele deu erro. Aqui eu botei só o hi, ele deu erro. Oh, desculpa. Aqui eu botei certinho, né? Eu disse que tinha dois, disse que era o primeiro era string e o segundo era string. Aqui ele não deu erro, porque o primeiro é string e o segundo é string. Então funcionou. Aqui ele deu erro porque o primeiro era string, mas eu não coloquei o segundo. Note que em JavaScript isso não é um erro. Ele deixaria passar e colocaria aqui como null. Em TypeScript isso é um erro sim. Eu estou dizendo que eu passo dois parâmetros, só passo um, ele me dá um erro. Aqui vai dar erro também porque eu estou passando 3 parâmetros. E eu estava esperando 2. Então vou dar um erro de compilação aqui também. De novo, isso aqui em JavaScript não é erro. Ele passaria o hi para aqui, o bill para o name. E naquela variável parameters, ele colocaria arguments, desculpa, não parâmetros. Aquela variável arguments, ele colocaria os 3 naquela variável arguments se você quiser pegar. Okay? Então isso aqui não seria um erro em JavaScript. Mas qualquer outra linguagem praticamente do mundo seria um erro. Você pode colocar parâmetros opcionais. Então aqui, por exemplo, eu estou sinalizando na minha interface que o name é opcional. Certo? Então aqui, isso aqui está ok. Isso aqui está ok porque agora o name é opcional. E isso aqui dá erro porque eu tenho no máximo 2 parâmetros aqui, eu passei 3. Ok? Eu também posso colocar uma inicialização aqui nessa variável se eu quiser. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu vou passar isso aqui. Variáveis eu posso declarar as read-only. Então se eu tentar escrever nelas vai dar erro. Isso aqui é coisa do TypeScript, né? Eu posso estender interface, como posso estender em Java também, né? Eu tenho uma interface aqui person, eu posso estender a interface person aqui e colocar mais campos, mais métodos dentro dessa interface. A parte de classes aqui é igualzinho ao JavaScript, a única coisa que eu vou ter aqui, né, os tipos, né? De cada campo eu vou ter tipos aqui dentro. Então eu vou passar isso aqui. Beleza, gente. Eu vou parar por aqui. As pessoas estão percebendo que escrever coisa grande em JavaScript é muito difícil. Então o pessoal está optando por usar o TypeScript. É uma das linguagens que está tendo bastante adoção hoje. E outra vantagem, digamos que você está trabalhando com JavaScript e você quer começar a trabalhar com TypeScript. É muito fácil, você simplesmente começa a criar seus novos arquivos, começa a criar em TypeScript. Por debaixo do pano ele compila aquilo para JavaScript e a interoperabilidade de TypeScript com JavaScript é 100%, não tem problema nenhum. E aí você pode fazer isso de uma maneira gradual, ok? Alguma pergunta?